Ciclo de catequese. O Espírito e a esposa. O Espírito Santo conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança. Catequese número 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Conhecer o amor de Deus nas palavras de Deus. Estimados irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos. Continuemos as catequeses sobre o Espírito Santo, que guia a Igreja para Cristo, nossa esperança. Ele é o guia. Da última vez contemplamos a obra do Espírito na criação. Hoje vejamo-lo na revelação, da qual a Sagrada Escritura é testemunho inspirado por Deus e fidedigno. A segunda carta de São Paulo a Timóteo contém esta afirmação: toda a Escritura é inspirada por Deus. E outra passagem do Novo Testamento diz: inspirados pelo Espírito Santo é que os homens falaram em nome de Deus. Esta é a doutrina da inspiração divina da Escritura, aquela que proclamamos como artigo de fé no credo, quando dizemos que o Espírito Santo falou através dos profetas. A inspiração divina da Bíblia, o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, é também aquele que as explica e as torna perenemente vivas e ativas. De inspiradas, torna-as inspiradoras. As Sagradas Escrituras, inspiradas por Deus, diz o Concílio Vaticano II, e redigidas de uma vez para sempre, comunicam imutavelmente a palavra do próprio Deus, fazendo ressoar a voz do Espírito Santo nas palavras dos profetas e dos apóstolos. Deste modo, o Espírito Santo continua, na Igreja, a ação de Jesus ressuscitado, que depois da Páscoa, abriu a mente dos discípulos à compreensão das Escrituras. Com efeito, pode acontecer que um determinado trecho da Escritura, que lemos muitas vezes sem qualquer emoção particular, um dia o leiamos num clima de fé e oração, e que, repentinamente, aquele texto se ilumine, nos fale, lance luz sobre um problema que vivemos, tornando clara a vontade de Deus para nós numa certa situação. A que se deve esta mudança, a não ser a uma iluminação do Espírito Santo? As palavras da Escritura, sob a ação do Espírito, tornam-se luminosas. E, em tais casos, toca-se com as próprias mãos como é verdadeira a afirmação da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Irmãos e irmãs, a Igreja alimenta-se da leitura espiritual da Sagrada Escritura, isto é, da leitura feita sob a orientação do Espírito Santo que a inspirou. No seu centro, como farol que tudo ilumina, está o evento da morte e ressurreição de Cristo, que cumpre o desígnio da salvação, realiza todas as figuras e profecias, revela todos os mistérios escondidos, oferecendo a verdadeira chave de leitura de toda a Bíblia. A morte e a ressurreição de Cristo são o farol que ilumina toda a Bíblia, mas também a nossa vida. O Apocalipse descreve todo isto com a imagem do Cordeiro que rompe os selos do livro, escrito por dentro e por fora, mas sigilado com 7 selos, a Escritura do Antigo Testamento. A Igreja, esposa de Cristo, é intérprete fidedigna do texto inspirado da Escritura. A Igreja é medianeira da sua proclamação autêntica. Dado que a Igreja é dotada do Espírito Santo, por isso é intérprete, é coluna e sustentáculo da verdade. Por quê? Porque é inspirada, corroborada pelo Espírito Santo. E a tarefa da Igreja consiste em ajudar os fiéis e quantos procuram a verdade a interpretar corretamente os textos bíblicos. Um modo de fazer a leitura espiritual da Palavra de Deus chama-se Lectio Divina, uma expressão que talvez não entendamos o que significa. Consiste em dedicar um momento do dia à leitura pessoal e meditativa de uma passagem da Escritura. E isto é muito importante. Todos os dias, reservar um tempo para escutar, para meditar, lendo um trecho da Escritura. E por isso recomendo: tende sempre um evangelho de bolso e levai-o na bolsa, no bolso. Assim, quando viajardes ou quando tiverdes um pouco de tempo livre, leia-o. Isto é muito importante para a vida. Pegai num evangelho de bolso e durante o dia, leia-o 1, 2 vezes, quando for preciso. Mas a leitura espiritual da Escritura por excelência é a leitura comunitária que se faz na liturgia, na missa. Ali vemos como um acontecimento ou um ensinamento
dado no Antigo Testamento, encontra o seu pleno cumprimento no Evangelho de Cristo. E a homilia, o comentário que o celebrante faz, deve ajudar a transferir a palavra de Deus do livro para a vida. Por isso, a homilia há de ser breve. Uma imagem, um pensamento e um sentimento. A homilia não deve durar mais de 8 minutos, porque depois, com o tempo, perde-se a atenção e as pessoas adormecem. E com razão. A homilia deve ser assim. E é isto que quero dizer aos sacerdotes, que tantas vezes falam muito e não se entende o que dizem. Homilia breve, um pensamento, um sentimento e uma pista para a ação, para o modo de agir. Não mais de 8 minutos. Pois a homilia deve ajudar a transferir a palavra de Deus do livro para a vida. E entre as numerosas palavras de Deus que ouvimos todos os dias na missa ou na liturgia das horas, há sempre uma destinada em particular a nós. Algo que toca o coração. Acolhida no coração, pode iluminar o nosso dia, animar a nossa oração. Trata-se de não a deixar cair no vazio. Concluamos com um pensamento que pode ajudar-nos a apaixonar-nos pela palavra de Deus. Como certas peças musicais, também a Sagrada Escritura tem uma nota de fundo que a acompanha do princípio ao fim, e esta nota é o amor de Deus. Toda a Bíblia, observa Santo Agostinho, só narra o amor de Deus. E São Gregório Magno define a Escritura, uma carta de Deus Todo-Poderoso à sua criatura, como uma carta do esposo à esposa, exortando-nos a aprender a conhecer o coração de Deus nas palavras de Deus. Em virtude desta revelação, diz o Vaticano II, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com ele. Prezados irmãos e irmãs, ide em frente com a leitura da Bíblia, mas não vos esqueçais do Evangelho de bolso. Levai-o na bolsa, no bolso, e leia uma passagem num momento do dia. Isto aproximar-vos-á muito do Espírito Santo que está na Palavra de Deus. O Espírito Santo que inspirou as Escrituras e agora emana das Escrituras, nos ajude a sentir este amor de Deus nas situações concretas da vida. Obrigado. Papa Francisco. Audiência Geral. Praça São Pedro. Quarta-feira, 12 de junho de 2024.